Mundo Deportivo de hoje, o volante do Grêmio deu ok para se transferir ao Barcelona no verão europeu, ou seja, na metade do ano. A publicação ainda informa que o jogador poderia ser contratado por 25 milhões de euros, quase 100 milhões de reais, metade da multa rescisória que pede o Grêmio, que pede não, está lá acordada no contrato do jogador com o clube gaúcho. Será que sai? Bom, a gente vai debater esse tema a partir de agora. Vamos botar na conversa aqui, Flavinho? Se tá com a carteira, esconde aí, tá? Vamos botar no bolso. Quem entende do assunto, quem tá lá em loco. Quem está em loco, sempre acompanhando o Grêmio Internacional de perto. Claro que estou falando dele, Wagner Martins, o homem com as férias mais longas do Fox Sports. Eu não sabia nem que ainda trabalhava na casa. Ele trabalha. E impressionante, é um fenômeno. Que ele vai passar férias na casa do pai, em Santa Catarina, e ele volta com mais dinheiro do que quando saiu de casa. Eu não consigo entender essa matemática, mas está aqui Wagner Martins, que vai falar a partir de agora tudo sobre essa novela, hein, Wagner? Vai sair o Arthur na metade do ano? São 6 meses para se despedir do Grêmio. Atualize a gente aqui, por favor. Seja bem-vindo ao Bom Dia Fox. Eu deveria dar bom dia só pro João Venturi, né? Que é o único que tem caráter aí dentro desse estúdio no momento. Mas como eu sou uma pessoa do bem, eu vou dar bom dia para vocês dois também, Calheiros e Flavinho. Um abraço para vocês. Pois é. A informação do jornal, ela procede, do jornal espanhol, procede. O Arthur tem o desejo realmente de jogar no Barcelona, mas eu chequei agora pela manhã algumas informações importantes sobre essa novela envolvendo o Arthur. A primeira delas, e aí eu posso garantir para vocês, é que esse valor que está no jornal, que o Barcelona pagaria ao Grêmio neste momento, de 25 milhões de euros, esse valor está errado. Ou ele representa 50% daquilo que o Grêmio pretende, que é de 50 milhões de euros, que é o valor da multa rescisória. O Grêmio só vende pelo valor da multa rescisória, 50 milhões de euros, lembrando que o Tricolor Gaúcho tem 60% do passe do jogador. Não, o Grêmio aceitaria negociar esse valor, mas não pela metade. Então esse valor aí eu posso garantir para vocês que ele está errado. O Grêmio não vai vender o Arthur, o 60% que tem e os outros 40% do negócio, por apenas 25 milhões de euros. Claro, daqui a pouco pode ser que esse valor que o jornal faz referência seja a parte do Grêmio. Aí sim, 25 milhões de euros somente para o Grêmio, representando 60% do negócio, aí sim, acho que está dentro daquilo que o presidente Romildo Bolzan Júnior imagina como valor real de venda para este jogador, o Arthur. Outra informação que chequei hoje pela manhã aqui, dá conta de que o Barcelona, o staff do Barcelona, está sendo aguardado esta semana, ou no máximo no início da próxima, para sentar com o jogador, definir as bases com o atleta e depois finalizar a proposta oficial ao Grêmio. O presidente Romildo Bolzan Júnior tem dito em algumas entrevistas que outros clubes do futebol europeu, e ele não cita quais são esses clubes, mas outros clubes já fizeram sondagem, já disseram que vão apresentar propostas oficiais, mas ainda nada oficial desses clubes e também do Barcelona. Como falei, chega ainda esta semana ou no início da próxima para tentar finalizar tudo em relação ao Arthur. Ô Wagner, dá para atualizar para a gente a saúde do Arthur nesse momento? Vamos lembrar aqui que na final da Libertadores ele tomou uma pancada no tornozelo, ficou uma batata desse tamanho, era maior do que o próprio joelho do Não aguentou voltar para o segundo tempo. Eu estava em Porto Alegre cobrindo de lá a expectativa da torcida, me lembro na volta do time a Porto Alegre, o Arthur não conseguia botar o pé no chão. Tamanho era o tornozelo dele. Ficou fora do Mundial. Ficou fora do Mundial, não chegou nem viajar com o grupo. Como é que está esse processo de retorno dele aos gramados? Tem alguma estimativa de quando ele pode voltar a jogar? Porque o Barcelona está especulando um jogador que está machucado, se a gente levar em consideração, né? Mas a venda do Arthur, se ela ocorrer agora, o jogador não vai neste momento para o Barcelona, porque o Barcelona já tem o limite de estrangeiros e a ideia é comprá-lo e levá-lo apenas na janela de verão, na janela europeia de verão, né? Então o Arthur ficaria aqui no Grêmio. Situação do jogador: ele se reapresentou um pouco antes dos demais jogadores que conquistaram o tricampeonato da América, justamente para antecipar esse processo de fisioterapia, de recuperação
da parte física dele. Então ele já está correndo em volta do gramado, mas o Grêmio obviamente não tem pressa para colocar esse jogador à disposição do Renato. Vai trabalhar ele com muita calma. O primeiro grande compromisso do Grêmio da temporada é a decisão da Recopa Sul-Americana. Jogos dias 14 e 21 de fevereiro, primeiro na Argentina, o segundo aqui em Porto Alegre. Mas o Arthur não deve estar em condições ainda para participar desse jogo. Mas é importante a gente frisar o seguinte, e o presidente já admite isso: se o Grêmio negociar o Arthur, não é para essa janela. O Arthur será vendido, o negócio será concretizado, mas o Arthur só será entregue ao clube, e aí eu coloco aqui o Barcelona, pelas informações que tenho, que deve chegar na próxima semana, ou no final dessa semana, ou no início da próxima, só irá para o Barcelona na metade do ano. A nossa produção está tentando contato com algum dirigente do Grêmio, até mesmo com o presidente Romildo Bolzan. Fechando, a gente vai tratar aqui no Bom Dia Fox, que é importante, né? Trata-se de um grande jogador que está, inclusive, Flavinho, no radar do Tite para a Copa do Mundo. É um nome que não dá para descartar para a Copa do Mundo na metade do ano. Não, de forma alguma. E é um nome que pode até se valorizar dependendo de uma convocação e de uma participação na Copa do Mundo. Foi um dos grandes nomes do Grêmio no ano passado, um volante muito moderno, um volante de bom passe, que chuta, isso é importante, é um jogador que finaliza, tenta chutes de fora da área. Eu só não vou dizer que fez muita falta no Mundial, porque eu acho que o Grêmio perderia o Mundial com ele ou sem ele, né? Mas é um jogador que foi um dos grandes destaques, diria até com uma grande revelação do futebol brasileiro no ano passado. O Grêmio está certo de exigir um valor compatível com aquilo que vale o Arthur, eu acho, porque a gente está vendo o Barcelona, aliás, a gente vê todos os times grandes, muito, muito ricos da Europa, gastando muito dinheiro, às vezes, com jogadores que talvez nem valham tanto assim. Então, o Arthur é uma joia preciosa e o Grêmio tem de, já que ele quer sair, vai sair, tem de obter o máximo possível nessa negociação. O que é ruim, só para fechar, é que se ele ficar até o meio do ano, a gente tem de lembrar sempre que a Libertadores agora acaba no final do ano, né? Então o Grêmio deve utilizá-lo no primeiro... É um jogador super importante taticamente, deve utilizá-lo no primeiro semestre, mas aí sim vai sentir muita falta no segundo. Com certeza, e estou contigo. Queria aproveitar e desejar boas férias ao Wagner, né? Que acho que está saindo de férias. Está saindo de novo? Está saindo 120 dias agora. A gente vai confirmar, Eu sei que ele entrou com pedindo mais dias, né? Wagner, para a gente falar aqui do Campeonato Gaúcho, falar do compromisso do Grêmio contra o Avenida, né? Em Santa Cruz do Sul. Como é que é esse time do Grêmio para essa partida, já terceira rodada do Campeonato Gaúcho? E o que me chama a atenção, né? Assim como no ano passado, todas as vezes que o Renato utilizou a equipe reserva, o time reserva não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro. Agora no estadual não é nem o reserva, é o time praticamente sub-20. Até o treinador nem o é Renato outro. Tá indo, né? Nem o Renato está indo, mas o time não consegue vencer também, Wagner. Como é que está a projeção aí para o Grêmio nessa sequência de gauchão e planejamento? Quando é que vai pintar o Renato e os titulares? Só para falar ainda do time principal, tem um outro jogador aí que tá sendo muito assediado já há um longo tempo, né? Que é o Luan. Então, e o presidente também não... O presidente e o Renato, né? O Renato, na primeira entrevista coletiva do ano, disse, olha, ninguém mais sai. Só os dois jogadores que podem sair são Arthur e Luan, mas aí sairiam por propostas que o Grêmio não poderia recusar. Então tem mais a situação do Luan ainda também, que o Grêmio está sofrendo o assédio aí, e aí sim, o Luan, sendo para outro centro, né, para outro país, poderia ser negociado imediatamente. Não dá para descartar algo nesse sentido. Bom, o Grêmio está jogando com um grupo de transição, jogadores que estão saindo do time júnior, né, e outros jogadores que foram contratados. O técnico é o César Bueno, que comandou o time no último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, né, contra o Atlético Mineiro. Até os garotos fizeram um bom jogo, e nas duas partidas iniciais desse gauchão. O Grêmio tem um empate fora de casa contra o São Luís de Juí e uma derrota para o Caxias jogando em casa. O time que vai jogar hoje contra o Avenida tem 3 reforços importantes. O Paulo Miranda, que não jogou no final de semana porque foi expulso no jogo contra o São Luís de Juí. E o Alisson, principalmente o Alisson, né, que veio do Cruzeiro, um jogador que pode, inclusive, começar o ano como titular na equipe do Renato. O Alisson hoje começa pela primeira vez
né? Ele entrou no segundo tempo contra o Caxias. E tem o Tony Anderson, que é um jogador que tem demonstrado muita qualidade nos treinamentos. Também veio do Cruzeiro, jogador que foi destaque no Sub-20 do Cruzeiro, vai reforçar esse time do Grêmio, grupo de transição. Eu conversei com o André Zanota, que é o diretor executivo de futebol do Grêmio, no último final de semana, sobre o planejamento. Ele me disse o seguinte: o time do Renato deve estrear ou no dia 3 de fevereiro ou no dia 7. 3 ou 7 de fevereiro. Eu agora me fugiu aqui. É Cruzeiro de Porto Alegre e Brasil de Pelotas. Só não sei se o Cruzeiro é no dia 3 ou o Cruzeiro é no dia 7. Mas enfim, contra esses adversários, dias 3 ou 7, o Grêmio do Renato vai começar a trabalhar dentro de campo na temporada de 2018. Legal, Wagner. A gente vai aproveitar, você fica na linha aí, que a gente vai colocar numa outra linha aqui, o presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan. Já ele vai entrar ao vivo aqui com a gente para falar sobre essa possível saída do Arthur, claro, chegadas de jogadores, o ano que se espera para o Grêmio, né? Em 2018, campeão da Libertadores, e enfim, se cria muita expectativa, né, Flavinho? Porque o Luan pode ir embora, o Arthur pode ir embora, o Edilson já foi embora, o Lucas Barrios já foi embora. O time campeão da Libertadores começa a sofrer um desmanche, e aí conseguir trazer jogadores para equilibrar no mesmo nível. É um trabalho complicado que o Grêmio tem pela frente. O Edilson foi uma surpresa para mim, ter deixado o Grêmio. Acho que fez uma boa Libertadores, fez um bom ano. Não entendi por que a saída dele. Luan e Arthur é mais ou menos previsível pela grande qualidade desses jogadores e pela dificuldade de qualquer clube brasileiro de competir com o mercado internacional. Acho que esses dois farão muita falta. O Edilson é um jogador que dá para repor, dá para procurar alguma coisa no mercado interno, talvez até externo, mas Luan e Arthur são jogadores que o Grêmio vai ter de quebrar a cabeça para poder repor esses dois à altura com jogadores que possam ajudar o Grêmio a lutar pelo bi. E nesse momento, eu acho que seria um dinheiro interessante nesse processo também de montagem de elenco, 2018, sim. Reposições, enfim. Porque a gente já tem o presidente na linha? Ainda não? Daqui a pouquinho o presidente Romildo Bolzan já vai falar com a gente ao vivo aqui, porque o Grêmio, Wagner, pelo que a gente tem acompanhado no noticiário, no dia a dia, o Renato gostaria de contar com um centroavante. Nesse momento tem apenas o Jael. E o Grêmio esbarra nessa dificuldade financeira em trazer o substituto do Lucas Barrios, né? Aliás, deixa eu aproveitar, o Wagner vai responder sobre o Barrios. O Barrios acabou saindo pro Argentino Júnior. Foi uma negociação tão estranha, porque ele recuperou o futebol dele no Grêmio. Ele passou anos muito apagados no Palmeiras, mas no Grêmio... Flavinho, vamos fazer o seguinte... É um ótimo assunto para a gente tratar até com o presidente. Então, o presidente Romildo Bolzan, a quem a gente já agradece desde já a participação, a atenção com a gente aqui no Bom Dia Fox. E como não falei com o senhor ainda em 2018, já estamos quase em fevereiro, no segundo mês do ano, mas quero aproveitar para desejar um ótimo ano para o senhor, presidente Romildo Bolzan. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a gente. Muito obrigado, e para ti também, viu? E tenha um ótimo ano aí. Legal. Presidente, a gente está com o Wagner Martins aqui com a gente também no Bom Dia Fox. O Wagner Martins, que o senhor conhece aí no dia a dia do Grêmio e participa também junto. Aliás, Wagner, faça as honras da casa, por favor. Comece esse papo aí com o presidente. Abra a coletiva. Tenho falado com frequência com o presidente Romildo Bolzan Júnior, mas eu acho importante, presidente, a gente abrir com essa informação do jornal espanhol que dá conta de que o Arthur optou por escolher o Barcelona, melhor dizendo, né, para jogar a partir da metade do ano. E a informação que eu consegui checar hoje pela manhã, presidente, não sei se o senhor vai confirmar aqui, é que em breve, se não essa semana ainda, no início da próxima semana, os representantes do Barcelona estarão aqui para tratar com o Arthur, finalizar o acerto com o jogador e definir a proposta oficial que ainda não chegou ao Grêmio. É por aí, presidente? Bom dia. Bom dia. Não, é exatamente isso. Quer dizer, nós recebemos uma situação de que viriam, né? Estamos no aguardo se eles vão vir ou não. De qualquer modo, qualquer negociação, e tu já disseste isso e eu confirmo, o Arthur não sai do Grêmio nesse primeiro semestre. E talvez não saia do Grêmio durante o ano inteiro. Em qualquer negociação que possa haver, nós trabalharemos muito os valores que o Grêmio já tem para balizar negócio e principalmente que possa ficar aqui mais meio ano ou mais um ano.
Presidente, nós estamos em ano de Copa do Mundo, a Copa do Mundo está batendo aí a porta. Muito em breve o Tite vai estar divulgando a lista final para a competição na Rússia. Tem 2 amistosos, não sei se o Arthur teria condições físicas para enfrentar aí Rússia e Alemanha já no mês de março, mas é uma estratégia também da direção. Vocês pensam nisso, em aguardar um pouquinho, ficar em compasso de espera, porque amanhã ou depois o Arthur esteja na lista final do Tite, e o Flávio Gomes aqui que está com a gente lembrou isso muito bem, há uma valorização natural ainda maior nesse atleta. A gente trabalha com essa possibilidade, sim. E a gente trabalha com essa possibilidade na valorização daquilo que... O jogador, quando sai do Brasil, os jogadores parece que saem por um preço. Lá eles viram midas. Todo mundo, muito mais, se eles respondem, se eles correspondem, se eles dão certo em qualquer time lá e desempenham o futebol que eles desempenham aqui e estão ambientados no futebol europeu, lá eles valem fortunas. Aqui, sai daqui, essa é uma situação do futebol brasileiro. Os passes, os direitos econômicos não são tão valorizados quanto no mercado interno de lá, depois de termos passado por uma fase de adaptação. Nós levamos em conta, sim, no preço que desejamos, essa situação de que tem uma possibilidade de convocação, e se não tiver, ele é um dos possíveis convocados, pelo menos na lista maior, que vai ser previamente divulgada. Então, o Arthur é um jogador, sim, que tem todas as condições de ir à Copa do Mundo, e eu tenho para mim, já que ele voltou já em condições de manter, é o seguinte: quer tirar? Imediatamente vai lá e paga a multa, se a certa que o jogador está resolvido. Quer negociar? Vem negociar. Não tem dúvida, isso aí é uma situação do mundo dos negócios. Agora, o negócio pode ser feito de várias formas, pode ser feito com participação futura de alguma negociação, pode ser feito com bônus, pode ser feito com uma série de situações que contemplem o clube de outra vez. O que importa é que efetivamente o jogador não seja vulgarizado, não seja desvalorizado, que ele tenha a valorização correta, que o clube faça a valorização correta. O Grêmio formou esse jogador desde os 14 anos e sabe exatamente o seu potencial. Então nós vamos valorizar o nosso ativo. Essa é uma situação absolutamente tranquila, porque, claro, o Grêmio pode estar numa situação economicamente estável e sustentável, mas financeiramente o Grêmio precisa de recursos, sim. Então, precisa fazer uma situação de manter a dignidade do clube, manter as coisas em dia, como estamos mantendo aqui, e organizar uma perspectiva de ano tranquilo e criar uma condição até mesmo de ficar com o jogador, e se desfazer do jogador, que depois tu puder repor também, tu pode repor. O Grêmio tem outros jogadores que estão chegando em condições também tranquilas de fazer a sustentação do elenco em alto nível de competitividade. Então, claro que o que vale desta situação toda é valorização do ativo do Grêmio, capacidade negocial, podemos ter várias situações de negócio, e também vale aqui também, com uma situação tranquila, a dignidade do clube no que diz respeito aos seus compromissos. Flávio Gomes, presidente, Romildo Bolzan com a gente aqui. Bom dia, presidente. Está certíssimo. Eu acho que esse diagnóstico do presidente é perfeito. Ele é muito preciso. O jogador às vezes sai do Brasil, os grandes clubes europeus pagam valores irrisórios, pechincham demais. O cara chega lá valorizadíssimo e 2 anos depois é revendido por 3, 4 vezes o valor. É uma coisa incrível, como o dinheiro lá circula de uma forma muito mais generosa. Antes de jogar, ele já pisa na Europa com outro valor. E os caras vêm aqui e levam o jogador a preço de banana. Acho que podendo fazer jogo duro, porque muitas vezes os clubes brasileiros precisam de dinheiro, é aquela coisa, né? Tem de fazer mesmo. Presidente, o Grêmio... são 2 perguntinhas bem rápidas. A primeira sobre ainda Arthur e Luan. É claro que propostas do Barcelona e de clubes do mesmo nível são muito sedutoras para jogadores. Então eu gostaria de saber se eles estão um pouquinho com a cabeça nessas negociações, pensando já numa eventual saída, e se isso acontecer só para esse tipo de clube. E a segunda qual é a grande fórmula mágica que o Grêmio tem para repor as suas peças e contratar tão bem como fez no ano passado, hein? Gastando pouco? É diagnóstico, é capacidade de avaliação, é acompanhamento de desempenhos, acompanhamento de carreiras, e tu trabalhar muito a linha de jogadores que querem efetivamente ficar aqui, vir para cá. Nós já tivemos também exemplos no sentido contrário, de jogadores que não se adaptaram aqui, mas a formação do Grêmio é uma formação extremamente importante. Eu posso te dizer hoje que o time que está jogando o Campeonato Gaúcho, embora tenha empatado e perdido 2 partidas iniciais, nós temos aí no mínimo 6 jogadores com potencial de elenco, de ficar no elenco, disputar titularidade ou fazer parte do elenco e crescer com o tempo de maturação devida, sem avançar e sem também queimar etapas nas carreiras desses jogadores novos.
Então o Grêmio trabalha muito com a formação e acha que a formação, sim, é a grande situação de capacidade de renovação, capacidade de manter a competitividade, capacidade de cumprir financeiramente suas obrigações e também gerar ativos para o Grêmio, para o clube, como política em geral, como política estratégica. Então essas situações para nós são fundamentais, quer dizer, tu não precisa fazer tão facilmente o futebol com muito dinheiro. Tu pode fazer o futebol com pouco dinheiro, mas também com muita capacidade de acerto, com muita capacidade de diagnóstico, com muita capacidade de avaliação, com muita capacidade de ter segurança naquilo que tu faz. Eu vou te dizer mais, vou te fazer um raciocínio que eu acho fundamental. É preferível não comprar do que comprar mal, porque tu vai ter um problema na frente. Então, a paciência e a capacidade de acerto tem que ser, no nosso caso, tem que ser muito melhor, porque nós temos muito pouca margem de erro. E a gente trabalha muito com esses diagnósticos, de modo que a gente possa acertar de uma maneira tranquila. E se o Arthur sair, mais adiante, nós já temos jogadores sim para reposição dentro do próprio grupo, quero te colocar isso. E se o Luan sair, e o Luan não tem nenhuma proposta para sair, não tem nem sequer consulta feita, nem consulta realizada, nós já estamos com o contrato do Luan recentemente renovado, portanto impactado na nossa situação de folha. Então, eu acredito que, embora tenha saído o Edilson, o Fernandinho está em final de contrato, e o Lucas Barros também estava finalizando o contrato, e o Edilson saiu porque a proposta era absolutamente insuperável. O Grêmio jamais ia chegar próximo da proposta que ele recebeu e facilitou a vida do jogador. E trocamos um jogador que é um jogador importante, teve um grande desempenho no Grêmio, mas também trocamos por 2 jogadores novos, altamente promissores. Quer dizer, então a gente também saiu muito contemplado na negociação com o Edilson e eu quero te dizer, estamos satisfeitos com o que estamos vendo até o presente momento. Então esse é o jogo do futebol, capacidade de diagnóstico. Quando fizemos a negociação do Edilson, só para você ter a noção disso, nós não fomos buscar um jogador consagrado do Cruzeiro. Tentamos, mas vendo a impossibilidade, a mulher que nós fomos buscar um jogador lá na base do Cruzeiro. Lá na base do Cruzeiro. Lá o Tony Anderson, que estava lá, com 19 para 20 anos. Esse é o jogador que a gente quis apostar e acho que a gente vai... estamos apostando muito que ele possa aqui no Grêmio ter o desempenho adequado e as chances e as oportunidades para desenvolver sua carreira. Então essas são as políticas que o Grêmio desenvolve na procura do acerto, da qualificação e sempre na perspectiva de melhorar sempre o plantel e melhorar sempre a capacidade de formar e ter sempre jogadores novos. Legal, perfeito, hein? Essa frase é muito interessante, hein? É preferível não contratar do que contratar mal. Faz todo sentido, faz com todo certeza. Sentido, ainda mais no passado recente do Grêmio, na era do Vanderlei Luxemburgo, em que o Grêmio gastou o que tinha e o que não tinha, né? E se endividou bastante, inclusive, com contratações que acabaram não dando resultado. É verdade, é verdade. Isso aconteceu também recentemente no Santos, acontece em vários casos. Wagner Martins, mais alguma questão com o presidente, Wagner, para a gente liberar o presidente, que ele tem muito trabalho nesse início de ano lá no Grêmio. O Grêmio tentou o Bland, centroavante do São Lourenço, mas esbarrou na alta pedida do clube argentino, né, presidente? Como é que está a busca pelo centroavante? Não, o Bland era um jogador que estava na nossa avaliação, sim, mas ele não é um jogador de 28 anos e que o São Lourenço desejava. Nós nem sequer chegamos a manter um aprofundamento das negociações porque se tornou uma situação intransponível e encerramos logo de cara a consulta. Veja bem, nem abrimos negociação, a consulta. E estamos trabalhando muito fortemente, sim, na aquisição do centroavante. A prioridade do Grêmio hoje é contratar um centroavante, é buscar esse centroavante. É uma situação muito difícil no mercado, mas nós estamos na prospecção e temos negociações abertas, sim, e podemos finalizá-las, podemos ser rápidos e podemos também não fazer. O ano passado, quando nós finalizamos o Lucas Barros, sempre é bom dizer, nós finalizamos dia 22 de fevereiro. Este ano, embora nós tenhamos jogo dia 14 de fevereiro pela Recopa contra o Independente, dia 21, nós também temos exatamente essas premissas, quer dizer, vamos com calma que a gente vai acabar acertando, vai acabar fazendo o diagnóstico correto da falta do centroavante. O Grêmio contratará, sim, atacantes. Legal. Quem, Wagner? Repita. O Cícero. Boa. O Cícero, é? O Cícero é um jogador que já está praticamente todas as situações de formalização da sua recontratação. Nós tivemos por empréstimo no ano passado, esse ano ele está vindo em uma outra condição, mas estamos praticamente finalizando as documentações aí. Presidente, ainda sobre o centroavante, rapidamente para a gente encerrar aqui, recebi uma informação no Rio de Janeiro e fui até atrás dessa informação e o que eu levantei é que o Grêmio não teria, nesse momento, recursos para bancar a vinda desse atleta. O Henrique Dourado chegou a ser oferecido ao Grêmio? Vocês chegaram a pensar nessa possibilidade ou nunca existiu? Não trabalhamos a ideia do Henrique Dourado, não. A gente sabia das pedidas que ele fez. Sim. E efetivamente, um jogador de 28 anos era um jogador já que teria que ter um ganho esportivo indiscutível.
O Rodrigo Dourado teve um grande ano passado, mas é um jogador de altos e baixos na carreira. Mas os últimos momentos dele foram momentos impressionantes e ele merece sim ter uma situação de projeção de ponta, mas não vai ser no Grêmio, não vai ser conosco, porque o que efetivamente se pede por ele, o Grêmio não tem condições de arcar. Legal. Presidente, mais uma vez, muito obrigado aqui com a atenção ao Fox Sports, essa participação no Bom Dia Fox. Estamos atentos aí ao Grêmio, hein? O Grêmio estará mais uma vez na casa da Libertadores e com certeza, volta e meia, nossa produção estará entrando em contato com o senhor. Combinado, presidente? Combinado. Fique tranquilo também, eu peguei uma parte de vocês aí, não há desmonte do Grêmio, viu? Legal. A manutenção grande do elenco, muita manutenção do elenco e peças de reposição extremamente importantes que darão, creio eu, um grande nível de competitividade, talvez até maior do que o do ano passado para o Grêmio este ano. Tá certo, assim a gente espera. Valeu, presidente. Legal, falamos aqui ao vivo com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, tranquilizando aí o torcedor na questão da montagem, né, do elenco para 2018. O Grêmio que já tem Recopa, hein? Grêmio Independente, que baita clássico sul-americano. 14 e 21 de fevereiro. 14 e 21, né? 14 e 21 de fevereiro, né, Wagner? É isso aí. 14 na Argentina, em Avejaneda, e dia 21 aqui em Porto Alegre. Bacana. Wagner, e o Inter? Tem notícias do Inter pra gente?